No capítulo desta terça-feira, 22 de outubro da novela Alma Gêmea. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. José Aristides faz um boneco de barro para ajudar o Rafael a se curar. Ele dá o boneco de barro para Serena cuidar bem dele. Serena agradece José Aristides por ele estar ajudando ela. José Aristides chora porque é apaixonado pela Serena e ela não o ama, mas mesmo assim ele está ajudando o Rafael. Depois que José Aristides sai, Serena coloca uma pedra na mão do Rafael. José Aristides sofre por Serena. Dalila avisa para Vitório e Olívia que ela não quer expor nem ela nem a filha dela. Olívia diz na cara de Ruberval que filha de sangue a Clarinha não é dele. Ruberval, como é cabeça dura, diz que não faz diferença nenhuma, porque ela é filha dele sim. Vitório se aborrece, perguntando para Ruberval se ele não vê que ele está prejudicando a Olívia. Ela já perdeu o restaurante e o Carlito não está mais com ela. Tudo porque o Raul se faz de santo. Não custa nada ajudar. Custa sim, porque vai prejudicar minha família, Vitório. Dalila fica ao lado de Ruberval e repete que Ruberval disse. A porta da rua é a serventia da casa. Olívia diz na cara de Ruberval que ela ficou decepcionada com ele. Mirella percebe que Vitório está chorando ao ouvir a mãe dela falar sobre a perda do restaurante e do Carlito. Vitório finge que foi um cisco que caiu no olho dele. Débora vai até a delegacia com Cristina e exige que o delegado prenda o Hélio para saber onde está o Rafael. O delegado explica que não é tão simples assim. Cristina se aborrece e pergunta como não, se sequestrar o marido dela. O delegado diz que não pode prender o Hélio porque ele tem álibi. Ele estava jogando baralho com a Serena e o irmão. E há testemunhas. A Olívia e a filha dela garantem que eles não saíram da casa dela a noite toda. Débora diz que todos eles são cúmplices. O delegado deixa claro que irá falar com o Hélio, mas não irá prendê-lo. Crispim vê Kátia e Jorge andando na rua juntos e fica irado. Ele pergunta se eles dois não têm vergonha. Kátia se aborrece e manda ele não se atrever a falar assim com ela. Vocês dois estavam se beijando no dia do noivado da Mirna, e agora o Jorge está morando na sua casa. Você dizia que era a Anja. Jorge afirma para Crispim que foi um deslize deles. Quando ele viu que perdeu a Mirna, descobriu o quanto gostava dela, e que não há nada entre a Kátia e ele. Crispim não acredita neles e pergunta se eles estão achando que ele é tonto. Agora é o Anjo e a Anja. Em pensar que eu gostava de vocês dois, que você, Jorge, era o meu amigo e que você, Anja, ia ser a mãe dos meus filhos. Kátia fica olhando para Crispim. Ele vai embora em sua carroça. Jorge pergunta se ela ficou triste, e Kátia confessa que nunca nenhum homem tratou ela tão bem como Crispim. Gumercindo faz fofoca para Jorge, dizendo que o Alaú foi visitar a Mirna, mas ela não deixou ele entrar na casa dela porque ela estava recebendo outro homem. Jorge fica surpreso com essa que ele soube da Mirna. Alaú confessa que ele ficou muito triste com ela. Ele descobriu que ela é uma safada. Jorge diz que não está acreditando nisso. A Mirna pareceu uma pessoa tão honesta. Ele vai dizer umas verdades para Mirna. Ela nem queria beijar ele e agora, além de arrastar asas para ele, ainda recebeu outro. O delegado procura Hélio na sapataria. Hélio diz para o delegado que ele não pode provar que ele estava lá no dia do sequestro. E é para ele esperar o Rafael voltar para falar com ele. Mirella se encontra com Felipe na sorveteria de Generosa. Generosa, como é fofoqueira, diz que o Gumercindo precisa saber que eles dois estão se encontrando escondido, e a Nina também. Ofélia diz para Generosa que ela não quer que ela tenha assunto particular com a Nina, porque ela não tem moral e pode levar a neta dela a se perder. Mas não sou eu que sou a separada e também não sou eu que passou a vida inteira mentindo que era viúva. Ofélia fica sem saída com as verdades que Generosa disse. Generosa chama a Nina para o lado de fora da pensão, porque ela precisa contar umas coisas para ela. Generosa conta para a Nina que o Felipe e a Mirella se encontraram escondido. Nina fica pensativa. Eduardo chega no sítio e pergunta para Judite onde está a Serena. Ela conta que a Serena passou o dia no quarto com Rafael. Ela não desgruda dele. Serena pega uma pedra das que o José Aristides deu para ela e coloca na mão do Rafael, mandando ele segurar a pedra com força para fazer movimento nos dedos dele. Eduardo entra e vê a cena do carinho que a Serena está cuidando do Rafael
e o quanto ele está reagindo aos cuidados dela. Rafael aperta a pedra com força. Serena fica tão feliz. Ivan é realista com Cristina e alerta que se o Rafael melhorar, ela não terá mais chance de arrancar nada dele. Ele viu eles dois se beijando e dá a ideia deles tirarem tudo que puderem da casa, encontrar as joias e ir embora. Cristina diz que agora ela não pode, porque ela está prestes a vender as terras do Roseiral e tudo ficará mais fácil para eles. Alexandra desabafa com Julião o quanto ela está triste porque Eduardo não dormiu em casa. Naí, para disfarçar, diz que o Eduardo às vezes dorme no consultório. Alexandra completa dizendo que o Eduardo também nunca dorme perto dela quando ele está. Julian confessa que ele achou que o Eduardo morando lá, eles iriam refazer as vidas deles. Alexandra, triste, diz que o Eduardo trata ela como uma pessoa doente. E agora que a Vera voltou, se o marido dela deixar ela, ela não sabe o que será dela. Ela abraça o Julian, confessando que ela tem medo de ser internada novamente. Julian, como é apaixonado por Alexandra, manda ela não se preocupar porque ele não deixará que nada de mal aconteça com ela. Naí fica desconfiada ao ver Julian com muito carinho com Alexandra. Nina conta para Gumercindo que a Mirella está com o Felipe na sorveteria. Gumercindo sai do restaurante rápido para ver com os próprios olhos dele e a Nina vai junto. Jorge vai tirar satisfações com Mirna para saber quem é o homem que ela está escondendo na casa. Mirna, com medo que o Jorge possa forçar ela a alguma coisa, ela grita bem alto para salvarem ela. Mirella aconselha Felipe a esperar um pouco e só assinar o documento da venda do Roseiral se a empresa estiver mesmo indo à falência, não antes. É para ele ouvir o coração dele. O meu coração diz que se eu assinar, seria uma traição com meu pai. Mirella diz para então ele não assinar. Felipe beija a mão de Mirella e diz que ela é a única que entende ele. Nina e Gumercindo chegam na hora, e ele, olhando para Felipe, diz muito bonito. Crispim, indo embora para casa, escuta os gritos de Mirna na estrada pedindo socorro. Mirna manda Jorge largar ela, e Jorge diz que já que ela arrumou outro tão rápido, ele também tem os direitos dele. Ele passou um bom tempo namorando ela, e nem um beijo demorado ele podia dar nela. Agora ele também vai tirar a casquinha dele. Mirna manda Jorge soltar ela, mas ele continua insistindo em agarrá-la, e ela fica gritando por socorro. Crispim aparece irado gritando pelo nome de Mirna, e grita mais alto pelo nome de Jorge. Olivia está arrasada por não ter conseguido o apoio de Dalila para contar a verdade no tribunal contra o Raul. Olivia se lamenta com Vitório, por ela já ter perdido o restaurante, perdeu o Carlito e agora ela perdeu a última esperança de vencer o crápula do Raul no tribunal. Ela não tem mais alternativa. Vitório diz que vê uma. Olivia pergunta qual. Vitório disfarça dizendo que é segredo, mas ele irá ajudar ela. Saiba, Olivia, eu te amo tanto que eu vou resolver a sua situação. Os dois se abraçam e Olivia se sente mais aliviada com o que Vitório disse. Depois que ele sai, ela fica pensando o que o Vitório pode fazer para ajudar ela. Vitório procura ele para desabafar. Mirella se explica para Gumercindo que eles estavam só conversando. Gumercindo fica querendo saber o assunto que eles estavam conversando. Felipe diz na cara de Gumercindo que não interessa, porque o assunto é deles. Nina demonstra que está decepcionada com Felipe. Gumercindo diz que agora ele veio correr atrás da Mirella, que é a namorada dele. Mirella se aborrece com Gumercindo dizendo que ela não deu direito para ele vigiar ela. Gumercindo retruca dizendo que ela não deveria se encontrar com Felipe. Felipe, como um cavalheiro, diz que ele não irá brigar. Eles só se encontraram porque a Mirella é a única capaz de entender a dúvida dele. Nina tira satisfações com Felipe, dizendo que ela é a namorada dele. Por que ele não desabafou com ela? Felipe é sincero com ela, dizendo que ele tentou gostar dela, mas não conseguiu. Ele confessa que ainda ama a Mirella. Nina fica chorando e Felipe termina com ela, dizendo que é o melhor a se fazer antes que ela sofra mais. Hélio é contra o Vitório largar a Olivia. Vitório explica que a Olivia já perdeu quase tudo por não querer voltar para o Raul e está junto dele. Hélio lembra que o Abílio entrou com recurso. Vitório explica para Hélio que o juiz acha que o Raul é um homem decente, é um homem bom, um bom pai. E que a Olivia é uma traíra que namora um cozinheiro e desempregada ainda por cima. Hélio lembra a Vitório que a Olivia precisa dele para dar apoio para ela.
Se eu largar a Olivia, o seu Abílio disse que o juiz verá a situação dela de maneira melhor. Ela até poderá se reconciliar com Raul. Hélio tenta colocar na cabeça do irmão que a Olivia não ama o Raul, e sim ele. Vitório diz que pelos filhos ela irá fazer qualquer coisa. Ele já se decidiu. Ele vai romper com a Olivia. Vitório pede para a mãe na frente de todos arrumar uma pretendente para ele porque ele não quer mais a Olivia. Divina fica feliz da vida. Débora fica furiosa ao entrar no quarto da Cristina e vê ela se agarrando com o Ivan lá dentro. Ela chama a atenção da Cristina e manda Ivan sair para ela ter uma conversa a sós com a filha dela. Eduardo percebe que Rafael está melhorando e que a febre dele sumiu. Serena manda Eduardo pegar na estátua e ele se espanta ao senti-la quente. Ela explica que a febre do Rafael passou para a estátua. Eduardo diz que não acredita nisso. Serena diz que o José Aristides irá explicar melhor para ele. José Aristides explica tudo para Eduardo e Eduardo fica fazendo perguntas para sanar suas dúvidas. Débora dá a ideia para Cristina delas ameaçarem Ruberval para falar onde está o Rafael. Cristina concorda com a mãe. Mirna conta para Crispim que o Jorge estava esperando ela de surpresa na estrada, porque ele quer agarrar ela. Jorge conta os motivos dele e Mirna lembra a Crispim que eles não podem falar nada, porque é o Rafael que está lá. Jorge percebe que Crispim sabe de alguma coisa e com raiva diz para Crispim que ele estava querendo desencalhar a sirigaita da irmã dele. Mirna fica revoltada e manda Crispim pegar o Jorge. Crispim roda Jorge com força. Jorge é arremessado e fica gritando. Ele cai dentro do rio. Alaô manda Carlito varrer o chão e ele não gosta nada. Carlito diz que no tempo da mãe dele era melhor. Raul não gosta de escutar isso do filho. Gumercindo se declara para Mirella dizendo que ama ela, e ela diz que ele não deveria amar ela. Eduardo diz para Serena que o amor dela pelo Rafael está ajudando ele a se curar. Serena fica feliz em escutar isso. Ela pede para Judite ir até a pensão avisar o Hélio que o Rafael está bem. Felipe tenta explicar para Cristina que o pai dele ama o roseiral e que se eles tiverem que implantar novas roseiras, talvez a empresa nunca se recupere. O fato é que se o pai dele não se recuperar, o dinheiro ficará para ela. Cristina é grossa com Felipe, dizendo que não restará nada se ele não assinar e o chama de moleque. Depois dessa grosseria, Felipe diz na cara dela que ele não assina. Cristina regala os olhos para Felipe e ele deixa o contrato de venda do roseiral no sofá, repetindo que ele não assina e vai embora. Cristina fica bufando de raiva, chamando Felipe de moleque. Débora continua falando para Cristina os benefícios dela de ficar viúva. Cristina não gosta do jeito que a mãe está falando. Serena está cuidando de Rafael e ele sorri para ela, gostando dos seus carinhos. Ela fica feliz pela evolução dele. Crispim chega em casa com Mirna, brigando com ela porque ela está ficando falada. Bernardo aconselha Crispim a arrumar logo um casamento para Mirna, já que ela está ficando falada. Mas e se eu não gostar dele? Você só tem escolhido errado. A partir de agora eu escolho. Eu hei de arrumar um marido para você. Judite procura Hélio na pensão e dá o recado de Serena para ele. A velharada fofoqueira saem de dentro da pensão para saberem quem era a moça que estava procurando Hélio. Judite diz que não tem namorado. E Divina e Ofélia perguntam se ela já conhece o Vitório e o elogiam para Judite. Judite diz que sim e pergunta por quê. Divina diz que não é por nada e a convida para entrar e tomar um café com eles. Judite praticamente é arrastada pela velharada para dentro da pensão. Divina senta a Judite ao lado de Vitório, falando muito bem dela para ele. Judite se levanta dizendo que irá embora porque está tarde e todos insistem que Vitório leve ela para casa. Vitório se levanta dizendo que ele irá levar ela. Mirella abre a janela e vê quando Vitório sai com Judite da pensão. Mirella fica chocada e pálida ao ver isso. Olivia pergunta o que ela tem, por que ela abriu a janela e resolveu fechar logo em seguida. Mirella mente dizendo que ela achou que estava ventando muito. Olivia conhece a filha e sabe que ela está mentindo. Como ela é desconfiada, ela tira Mirella na marra da frente da janela. Ela olha pela janela e vê quando Vitório está saindo da pensão com a Judite, os dois sozinhos juntos. Olivia fica arrasada. Ela sai de casa correndo, dizendo que ela vai seguir os dois. Judite ia caindo e Vitório a segura. Ela dá em cima de Vitório, dizendo que ele é um belo pedaço de homem. E Olivia fica de boca aberta. Judite é direta e pergunta para Vitório por que ele não beija logo ela, se é o que ele quer. Judite agarra Vitório e o beija.
Olivia fica arrasada e Vitório continua beijando Judite. Jorge diz para Kátia que ele pensou bem e está na hora de tomar juízo, e pergunta se ela quer tomar juízo com ele. Kátia fica sem entender o que ele está falando. Julian cobra de Eduardo porque ele não para em casa, se ele foi morar lá prometendo que iria ajudar a Alexandra no tratamento dela. Eduardo dá a desculpa de que tem os seus problemas. Julian diz na cara de Eduardo que o problema dele é o puro egoísmo. Eduardo diz que ele não tem o direito de cobrar dele. Julian diz que tem sim, porque ele prometeu ajudar Alexandra no tratamento, porque ele diz que mora lá e não para em casa. Alexandra, que estava escutando a conversa, aparece e diz que o marido dela não a ama. Não se pode obrigar alguém a amar o outro. Ela quer ir embora. Eduardo fica olhando para ela. Olivia diz que é uma cena maravilhosa que ela está vendo. Vitório fica assustado ao vê-la. Olivia pergunta se ele não tem vergonha de fazer isso com ela. Vitório mente para Olivia que ele está interessado pela Judite e chama Olivia de gorda. Olivia fica revoltada e diz que irá matar ele, mas Hélio e Mirella seguram ela. Olivia parte para cima de Vitório e de Judite, batendo neles com o sapato. Olivia manda Vitório nunca mais falar com ela e o chama de salafrário. Vitório fica triste com tudo o que aconteceu. Cristina e Débora aparecem no apartamento de Ruberval e Dalila. Ruberval não gosta de vê-las lá. As duas ameaçam eles caso aconteça alguma coisa com Rafael, mas não adianta, Ruberval não fala nada. Enquanto isso, Rafael consegue chamar pelo nome de Serena. Serena fica tão emocionada que até deixa cair no chão o copo do chá que o Rafael ia tomar.